Cristiano Gomes Lopes, professor de História, e vou falar aqui um pouco para vocês sobre a Guerrilha do Araguaia, acontecimento histórico que está tomando proporções internacionais hoje devido à gravidade das atrocidades que ocorreram aqui na região amazônica, especificamente aqui no Bico do Papagaio, região que divide os estados do Pará, Tocantins e Maranhão. E essa guerrilha foi um movimento que estava fazendo oposição ao regime militar instalado em 1964. Regime esse que tirou todos os direitos políticos através dos atos institucionais, e esses direitos políticos, não só políticos, mas também os direitos básicos da cidadania, fizeram com que vários grupos se formassem, não só no âmbito urbano, mas também no âmbito rural, tentando se espelhar nos movimentos cubanos e no movimento também da guerrilha chinesa. E essas ideias foram trazidas para cá pelo Partido Comunista Brasileiro, que se dividiu, porque uns concordavam com a luta armada e outros não. Os que concordaram com a luta armada acharam melhor vir para o interior do Brasil, numa região rural, para que esse movimento tomasse proporções gigantescas, como aconteceu na Revolução Cubana. Então vieram para cá estudantes, empresários e intelectuais, e essas pessoas começaram a se organizar militarmente. Primeiro se infiltraram nas comunidades e fizeram com que as pessoas das comunidades também tivessem acesso a algumas informações das quais eram os treinamentos deles militares. Esse treinamento começou acontecendo. Então, a partir de 1966, cerca de 60 pessoas, entre elas estudantes, comerciantes e liberais, vieram e se instalaram aqui na região do Bico do Papagaio. Sendo que desses 80, aproximadamente 8 ou 10 sobreviveram para contar os relatos de tudo que aconteceu com eles durante esse período. Tudo isso porque eles foram mortos, torturados, mutilados. Todos os tipos de atrocidades possíveis e imagináveis aconteceram nesse período. E quem praticou tudo isso foi o Estado, em nome da manutenção da ditadura militar. Sendo que tudo isso que aconteceu nessa região não só aconteceu com os militantes do Partido Comunista do Brasil, também aconteceu com pessoas que moravam na região e que se relacionaram com esses que eram conhecidos como paulistas, mas para o exército brasileiro eles eram terroristas. Então tudo isso ocorre nas cidades de Xambioá, São Geraldo, aqui em São Domingos do Araguaia. E o exército, ao se instalar aqui por volta de 76, criou bases militares, bases essas que até hoje existem, e de certa forma eles produziram um cenário de terror na região, onde o medo, onde a violência reinava em nome do Estado. Tudo isso faz com que a gente pense, reflita e imagine o que faz essa quantidade de jovens vir para cá. Tentar derrubar o governo à força, tentar derrubar o governo a partir da luta armada. A juventude de hoje pode até não entender o porquê que eles fizeram isso e pode achar isso um absurdo. Mas a falta de cidadania, a falta de democracia, todos os seus direitos sendo desrespeitados pelo Estado, fez com que esses grupos se organizassem e tentassem lutar por um Estado que fosse democrático. Pensa-se também que se instalasse o comunismo aqui, a coisa também não fosse tão diferente, porque o regime comunista também tem também seus meios que são muito parecidos com o regime militar. Mas algo que a gente entende é que para a região esse movimento ficou muito tempo escondido, mas hoje escancarou, porque o próprio governo atual, através da Comissão da Verdade, está tentando solucionar e encontrar as vítimas dessa guerrilha, que são cerca de mais de 60 pessoas desaparecidas, onde os restos mortais até hoje não foram encontrados, e as famílias reclamam isso na justiça, e é um direito deles encontrar. Sou filha do seu Abdias, vítima da guerrilha do Araguaia, de torturas, de prisões,
ocorrida em São Domingos do Araguaia, né, na época de 1971. Infelizmente, hoje ele não se encontra mais presente entre nós, né? O que eu vou falar diz respeito à prisão, ou melhor, a prisões ocorridas nessa época, né? Que dentro dessas prisões ele estava, né, no dia que foi ocorrida, que teve esse acontecimento, né, foram várias pessoas, inclusive os comerciantes que residem aqui em São Domingos. Naquela época, então, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, mas me lembro perfeitamente o dia em que apareceram pessoas vestidas de roupas sujas, parecia que estavam muito tempo no mato, sem fazer barba, e todos armados de metralhadora. Então, nesse dia, como meu pai tinha um comércio, um pequeno comércio de farmácia, ele costumava levantar cedo. E logo que ele levantou, né, eu já estava também de pé, junto com ele. E chegou uma senhora para comprar um remédio e eu ouvi quando ela falou para ele: "Seu Abdias, São Domingos está invadido de terroristas." E logo em seguida eu olhei, né, para a rua e vi mais ou menos um grupo de 10 homens armados, né, e se dirigindo à minha casa. E logo que eles chegaram, tiraram uma anotações, um papel, uma lista de pessoas do bolso, e nela constava o nome do meu pai. E eles falaram em voz alta o nome dele, ele falou que era ele mesmo. Então eles pediram para eles se acompanhar eles, né? E dessas pessoas eu reconheci uma, que justamente aqui vinha bem na frente. A gente conhecia ele como Nonato, né? Eu conhecia ele porque ele namorava uma menina que estudava na época junto comigo, a gente ia fazer as tarefas, né? E ele costumava sempre ajudar a gente. Então, na época, o exército chamava as pessoas, né, os militantes, de terroristas. Então eu imaginei, meu Deus, o Nonato é um terrorista, né? Gente, aquilo para mim foi um absurdo. Aí só depois de muito tempo que a gente ficou sabendo que ele era um investigador, era um agente da polícia, né, e estava ali a serviço, né? E eles se identificaram também não como exército, eles se identificaram como o povo da mata. Eles chegaram dizendo que era o povo da mata. E enquanto eles estavam lá conversando com meu pai, outro grupo se dirigiram a outras casas próximas e foram pegando as pessoas. Então, desde esse dia, passaram muitos dias sem a gente ter notícia dessas pessoas que foram presas, né, nesse dia. Eles não davam informação nenhuma. Os familiares iam procurar, mas eles não davam informação. Isso depois que foi descoberto que não era o povo da mata que tinha levado eles, e sim o exército, né? Então, depois dessas prisões, aí começou o sofrimento da população, que antes já vinha sofrendo. Então, até então, só piorou. As famílias, inclusive a nossa, né, passou por muita dificuldade, não passou fome porque as pessoas amigas ajudavam, né? E durante esse período, que foram aproximadamente uns 4 meses sem ter notícia, né, era assim, eram sofrimentos. E aumentou mais ainda o cerco na cidade de São Domingos. À noite chegaram muitos soldados do exército e à noite eles faziam terror, né? Chegavam, iam nas casas avisando que os terroristas, assim como eles chamavam, né, os militantes, iam atacar naquela noite. E aconselhava o povo, que a gente que chegou até cavar buraco no seu fundo do quintal para dormir à noite, né? Então foi muito terror. E nesse tempo, durante esse tempo dessa prisão, aconteceram muitas outras prisões também, inclusive o padre da cidade, a freira. Então foi uma grande revolução, foi uma grande tortura, era sofrimento mesmo para toda a população. Só depois de aproximadamente uns 3 meses é que minha mãe teve notícia onde meu pai estava, né? Veio um militar, né, e
veio conversar com ela e disse que ela podia visitar ele, que ele estava na Bacaba. Aí ela foi. Quando ela retornou, né, juntou todo mundo lá para saber a notícia, como ele estava. Todo mundo ficou horrorizado da cor das vestes das roupas que ele tinha saído, né? Estava praticamente inutilizado. Então aí poucos dias depois ele já veio, né? Já estava liberto, né? Não demorou muito tempo desse tempo que ela foi lá visitá-lo. Então não demorou muito tempo. Quando ele chegou totalmente debilitado, muito debilitado mesmo, né? A gente quase nem o reconhecia. Aí foi quando a gente começou a perceber. Ideal. Homens de sonhos humanos, sem sono e sem cansaço. Erguido o braço, resplandeceu uma tocha. Liberdade, liberdade. Homens que foram o sonho, enquanto o sonho fugia dos homens, na imagem dilacerada da paz que foi bordada com cores escuras. Era um sonho de paz. Era o açúcar ou o jiló. Era Cristo ou Barrabás. Era morte ou liberdade, viver oprimido, jamais. Ficar na bandeira de um ideal, defendida com sangue guerrilheiro, com vida de brasileiros que ousaram gritar: liberdade, liberdade.